Vamos começar? Até 2h30 juntinhos? E a gente começa então falando sobre a síndrome do ninho vazio. Esse termo é até interessante, né? Porque síndrome remete à doença. E aí a gente pensa, poxa, o ninho tá vazio, a gente vai ficar doente? O fato é que isso é para descrever um sentimento de solidão, de tristeza, que muitas pessoas experimentam quando os filhos saem de casa. Dependendo da forma como o assunto é tratado, isso pode evoluir inclusive para um quadro depressivo, tá? Essa síndrome costuma afetar principalmente quem? As mulheres, né? Ou a mulherada sempre parece que sofre mais com essas coisas. E também por conta de que muitas vezes elas dedicam a vida inteira para cuidar dos filhos. Algumas deixam de lado o trabalho fora de casa para trabalhar exclusivamente em casa. E aí, de repente, elas ficam sem entender o que fazer num momento como esse. Para falar mais sobre esse assunto, a gente hoje recebe aqui a psicóloga Meire Camilla e tem também uma história muito interessante que é a da Janaína do Mar. A Janaína tem uma história de ninho vazio, apesar do filho ser ainda muito novinho. E a gente vai conversar sobre esse assunto com a participação delas também. E eu vou me incluir na conversa porque o meu ninho também ficou vazio, porque Carolina e Gabriel já casaram, então a casa voltou a ser só minha e do Ricardo. Bora pro papo? Participe também, manda seu pitaco, sua colaboração lá no nosso Vida Melhor Oficial. Meire e Janaína, sejam bem-vindas. Como vai? Você tá bem? De mãe pra mãe, né? De mãe Aquele pra abraço mãe. bom. Gostoso, seja muito bem-vinda. Obrigada, linda. E você? Saudade. Seja muito bem-vinda Muito também. obrigada. A Meire também Obrigada. é mãe. Jana, sua história é muito interessante, porque seu filho é novinho, né? Eu acho que eu senti uma tristeza muito antecipada, não é não? O meu filho com 11 anos, pensa, um bebê. É um bebê. E o duro que assim, o povo fala, mas você tem mais filhos. Mas vocês que são mães vão me entender. Sim. Quando sai um... É, né? A dor é tão grande e o meu era o primeiro, né? Uhum. Então, ele que me ensinou a ser mãe, né? Foi através dele que eu virei mãe. E eu literalmente deixei a minha vida toda pra ser mãe. E aí, quando aconteceu esse fato... E, na verdade, o meu neném, ele nasceu falando que ia morar com o vô e com a avó. Gente, que interessante. Espera aí, vamos começar essa história lá de trás pra gente entender melhor, Meire? Vamos lá. Então, vamos lá. Janaína, você tem quantos anos? Eu tenho 38 anos. Gente, quase que eu esqueci minha idade. É, mas parece 28 mesmo, você ia falar certo. E você tem quantos filhos? 3 filhos e o Natan é o mais velho. O Natan tem 11. A Marina tem 9 e a nenenzinha tem 3. E aí o Natan, ele queria morar com os avós desde quando? Desde quando ele aprendeu a falar. Mas por que isso? Ele fala, Porque os é avós um são amor. encantadores, é São isso? encantadores, não tem como competir com vó e vô, gente, esquece. Mas assim, ele tinha uma relação muito diferenciada com meu pai e com a minha mãe. Nem eu consigo entender. Então, a partir do momento que ele começou a falar, ele falava, vou morar com o vovô e com a vovó. Quando a gente voltava do interior, ele chorava o caminho inteiro. De Ribeirão Preto a São Paulo, ele vinha chorando como se eu estivesse arrancando ele de pessoas que ele nasceu para morar com eles. Sabe assim? Que coisa interessante, É uma ligação né? muito maior do que somente amor de vó e vô. Ele tem uma ligação mesmo sentimental muito séria com meu pai e com a minha mãe. E ele falava assim pra mim, mãe, eu vou morar com o vô e com a avó, vou morar com o vô e com a avó. E eu falava assim, você tá achando que eu sou o quê? Cachorro que pare as crianças pra dar os filhotes? E eu não aceitava a ideia. Como eu sou uma pessoa muito espiritual, eu falava assim, filho, quando Deus falar com a mamãe, aí eu libero você ou não. Aí, o que aconteceu? Ele falava todo dia pra mim, Deus falou com você? Ai, meu pai do céu. E hoje, mãe, Deus falou com você? Gente. E foi durante anos e anos ele perguntando periodicamente se Deus tinha falado comigo pra ele morar com a avó e com o vô. Nossa, bom, tem várias questões aí que eu quero saber como é que você lidou com elas, porque eu já estou imaginando o que ele passou aí nesse coraçãozinho, né? Isso. Mas, Meire, vamos lá. Pra gente introduzir o assunto, depois a gente volta na história da Janaína. Síndrome do ninho vazio.
Tem que ser sempre assim, síndrome, sempre doença, sempre dor? Não, é sempre... o ninho vazio, ele não é só quando filhos saem de casa, mas às vezes quando você perde um marido, quando aquela companhia que você tem dentro da casa, ela vai embora. Porque querendo ou não, até o cachorrinho, quando nós nos apegamos, que a questão toda é o apego. Então, naturalmente, seres humanos são seres de apego. Nós nos apegamos às pessoas, as pessoas fazem falta, a gente adora cuidar das pessoas porque nós somos seres amorosos. E o amor quer cuidar. Então, a gente adora cuidar, a gente adora cuidar de filho. E quando você perde aquela pessoa, né, do seu convívio, onde você já estava canalizando aquela energia naturalmente para aquele lugar, para aquela pessoa, e você não tem mais para quem doar aquela energia, parece que aquilo fica um vazio e aquilo nos adoece. Então, quando a gente perde aquele objeto para quem a gente canalizava o nosso interesse, a nossa atenção, a nossa preocupação, o nosso amor, a gente fica mal, justamente porque o apego vai fazer a gente sentir falta daquela pessoa. Então, é como ela falou, não importa se são 3 filhos e porque um está indo porque você vai ficar com mais 2. Não, o amor dela já estava sendo canalizado para todo mundo, né? Então, assim, a síndrome do ninho vazio é justamente quando a gente fica só na casa, quando cai a nossa ficha e a gente fala assim, que nem ela estava me dizendo, né, também que o fato deles saírem a família inteira, mas sem aquela pessoa, já não é porque tem gente lá com você que você não está sentindo falta daquela outra pessoa, né? Então é o apego. Então, para cada pessoa das relações que nós temos esse apego. E, por exemplo, no caso, a pessoa vai, no seu caso, né? Sua filha casou, ela está vivendo a vida dela, que nem o filho dela agora foi morar com a avó, né? Então a gente vai sentir um pouco da falta e vai passar por um período de adaptação. Nesse período de adaptação, é uma espécie de um luto. E o que é o luto? É quando você reconfigura aquele afeto, você canaliza aquela energia que você direcionava para aquela pessoa para uma outra atividade ou para outras pessoas. Por isso que quem, no caso, né, tá passando pela síndrome do ninho vazio e que percebe aquele silêncio na casa, eu sempre falo, a primeira coisa, resgata a tua vida social. Saia de casa, vai fazer uma ginástica em conjunto, busca os amigos que você deixou em outro momento, para você florescer aquele teu jardim. É como se você tivesse um vasinho com uma plantinha e você dava água só naquela plantinha. Aí aquela plantinha não está mais, aí você vai fazer o quê? Você vai ter que buscar outras flores para compor o seu jardim. É mais ou menos assim, sabe? E acho que a síndrome do ninho vazio, ela também vai trazer para a pessoa uma certa responsabilidade, que bem como você falou logo no começo do programa, às vezes a gente deixa a nossa vida de lado para nos dedicarmos aos outros. Então, isso acontece muito com as mulheres, a gente abre mão da vida profissional, da vida de estudante, a gente deixa a faculdade de lado, a gente deixa um monte de coisas de lado para nos dedicarmos a sermos esposas e mães, que são 2 papéis que pegam muito a energia das mulheres. A hora que... só que às vezes a gente vicia tanto nesse papel, a gente gosta tanto de ser mãe, que às vezes os filhos crescem e eles já estão na hora de ir embora. E a gente sempre desejou que eles fossem viver a vida deles e tal, mas quando chega naquele momento, você fala, ai meu Deus, eu vou ter que almoçar sem ela, eu vou ter que passear sem minha filha, e cadê meu shopping, cadê o meu cafezinho com a minha filha, né? A gente vai sentir falta daqueles momentos. Se perde, né? Quando a gente vira mãe, eu fico assim, gente, eu sou mãe da Marina, mãe do Natan, mãe da Maria, mas cadê a Janaína? Isso, é verdade. aquele contato. E eu consegui ter esse choque, sabia? Sim, claro, eu tenho certeza. Agora, eu falei, gente, realmente, eu preciso ser a Janaína, né? De vez em quando. Exato, mas essa é a ficha que cai no ninho vazio, porque você, às vezes, olha só, às vezes a gente usa o ninho vazio como uma muleta. Depois, né, quando a gente não consegue superar isso, ela se torna uma muleta, uma desculpa. Para quê? Para eu não sair do meu minha zona de conforto. Então, por exemplo, às vezes eu fiquei tantos anos sem o meu trabalho, sem a minha vida profissional, que o fato da minha filha ter agora saído e casado e tudo mais, vai fazer com que eu tenha que resgatar isso. E aí vem meus medos. Será que eu consigo voltar para o meu mercado de trabalho? Será que eu ainda sou competente? Eu acho que eu estou muito atrasada. Então, quer dizer, eu começo a achar que eu não estou boa o suficiente para
pegar a minha vida de volta. E aí, quando eu não consigo superar a síndrome do ninho vazio, o que eu faço? Eu começo a perturbar aqueles que já tinha que ter a vida deles. Então, fica assim, filha, você já comeu? Faz muito Filha, sentido. você tá legal? Filha, você está sendo bem tratada mesmo? Você está com algum problema? Então, você começa a sufocar a pessoa à distância. Sim. E aí vira uma obsessão. Isso, A mãe fica obsessiva, sabe? Assim, ela começa a viver a vida da Total. filha paralisada, totalmente a mãe paralisada, pensando só na vida dos filhos e na vida de quem foi. na história, na nova história dela, Isso. né? De alguma maneira. Porque por um engano da nossa consciência, a gente acha que vai ser menos amado pela distância. Exatamente. Então assim, tipo, minha filha tá longe, meu filho tá longe, não vai lembrar mais de mim. É um Então sentimento perdido eu pra minha preciso mãe, né? lembrar da minha mãe. Aí fica lá, mudada. oi filho. Principalmente quando casa, né? Aí eu já Sim. vou falar da minha experiência. Meus É. filhos são casados. A relação muda. Muda. Ela fica diferente. Os filhos, Sim. aliás, relação com o filho adulto já fica diferente, porque a gente tem que Já, entender que é. tem ali uma troca muito mais do que. A gente não tem mais nada pra educar, né? Já fez Isso, o já papel, pronto. já tá Fez. pronto. Mas muda e a gente vai ter que se adaptar. Exato. Mas muito legal isso que você trouxe pra gente. Porque eu costumo dizer assim, né? Quando uma amiga pergunta, como é que você tá lidando com a casa vazia? Falou que, de verdade, gente, é assim, é igual quando meu pai e minha mãe iam viajar, sabe? Eu falava pros meus irmãos, vamos embora fazer uma festa, vamos aproveitar que eles não estão em casa. Então, hoje, eu e o Ricardo, mas isso é porque eu consegui rapidinho canalizar Rapidinho toda aquela voltar. energia pra ele. Sim. Né? Então, a gente tem uma relação muito boa. E você tem uma vida ocupada. E aí, Então, também assim, é o diferente. fato de você ter preocupações fora da casa faz com que você viva a vida. O que é viver a vida? É estar em contato com as pessoas, é estar resolvendo problemas, é estar Mas, na assim, vida. quando tá em casa, eu foco essa energia Nele. no casamento, no relacionamento. Ótimo, Maravilha. Foi E nós ótimo, dois, né? foi incrível. Nossa, é ótimo. Porque E agora, eu vou te a gente falar. volta a ser um casal, Janaína. Volta Mas pra tem andar de mão gente- dada? Não Exato. sei o que é isso. Mas tem gente, Cláudia, que vai ficar sozinha mesmo. Sabe assim, aquela senhorinha verdade. que só tinha um marido, viveu em função do marido, aí o marido morreu. Mesmo que o marido esteja doente, mal, mas ela tinha uma função. Ela estava servindo aquele marido, mesmo que ele desse muito problema. A hora que morre, essa pessoa, ela fica assim, tipo, ela vai fazer o quê? Perdidona, E para né? quem? Então tem prevenção, e a prevenção é É o social. continuar vivendo sua vida. É, mas Não, no- e é o social. no Ela tem que início fazer é muito outros difícil, relacionamentos. né? Muito Porque, difícil. por exemplo, agora vai fazer 9 meses que ele tá fora. Eu ainda, se eu acho uma roupinha dele, eu fico cheirando, sabe? Ai, que gostoso. Ai, e é doideira que quando nós vamos fazer a oração da noite, nós oramos como se ele estivesse ali. Isso, mas tá Entendeu? certo. Porque as minhas Mas, meninas Janaína, têm essa você não ficou relação com com ele. ciúmes? Muito. Porque eu sou super... Até hoje eu falo, Senhor, por que eu fiz isso? Que surto foi esse de deixar essa criança aí? Porque o que aconteceu agora, ele já entendeu que ali é o lar dele, ele se identificou, se adaptou. Ele é uma bem. outra E criança. seu marido não ligou? Meu marido, ele é mais desapegado do que eu. Ele é o pai do Natan? Ele é o pai do Natan. E ele deixou de boa. Ele foi mais tranquilo do que eu. Eu fiquei relutando. E aí, quando nós tomamos a decisão, nós entendemos que aquilo... Pensa na qualidade de vida que esse menino Isso. ganhou. E outra coisa, Isso. eu fiquei com síndrome do ninho vazio e eu preenchi a síndrome do ninho vazio que meu pai e minha mãe sempre teve. Então, o Natan foi com um propósito. Meu pai estava com depressão, meu pai estava com síndrome do pânico. E o Natan foi a cura do ninho vazio dos meus bonitinho. pais. Olha que E loucura. você sabe uma coisa muito bonita na história da Janaína? É assim, muitas mães, na sua posição, elas ficariam com culpa. E esse é o grande problema. Eu acho que o amor, ele acorda tudo, ele negocia, ele consegue fazer essas negociações. Por quê? O amor, quando eu digo o amor liberta, é isso. Quando ela vê que a situação que o menino tá é muito melhor, que os pais estão muito melhores. Então, por amor, a gente abre mão do nosso egoísmo, de Isso. querer ter ele ali, entendeu? E fala assim, cara, vai passarinho, né? Vai viver, eu sei que você tá muito seguro e lindo tudo quando mais. a gente percebe que os filhos podem viver os propósitos deles. Isso, você entendeu? Isso é um desapego muito bom. Agora, eu fiquei com uma curiosidade. Porque quando o meu neto vai lá em casa, é uma festa. Muito. Até pra ele dormir é difícil, porque ele acha que ali é um parque de diversões. E a gente faz tudo que pode e não pode. Aí eu fico pensando que na casa do seu pai e da sua mãe deve ser a mesma coisa. Só que na vida, no dia a dia, no Não é cotidiano, assim, não é assim. Tem que ir pra escola, tem que fazer lição de casa. Foi tem tudo que... negociado. E aí? Nós negociamos. Quando nós resolvemos tomar a decisão de deixar ele ir, nós sentamos e realinhamos as regras.
Porque eu falei pra ele, você tá achando que a casa do seu avô e da sua avó é férias. E lá você vai estudar, lá você vai ter os compromissos, tanto quanto aqui. Você quer mesmo assim? E aí eu falei, vamos fazer um teste de 1 ano, você não se adaptando, você volta pra casa. Então, lá minha mãe conseguiu colocar as regras, colocou ele em outras atividades que ele não fazia aqui. Hoje ele joga futebol, ele faz robótica, inglês, outras atividades a mais que ele não fazia aqui. E ainda ele tem qualidade de vida. Gente, se essa moda pega Bernardo, já fala que a vovó tá te esperando. É mesmo, já pensou? E a loucura é que eu tenho 3. E o único que teve total decisão e certeza que quer morar com a avó é ele. As outras nem imagina, nem pensa em sair de casa. Pra você ver que é algo muito particular dele, entendeu? E ela Vocês se veem teve de essa quanto em quanto sensibilidade, A né? gente, todo mês eu vou pra lá ou ele vem pra cá, mas a mesma sensação. Quando eu tô vindo embora, meu coração já... Por que eu tô deixando? Sabe assim? E quando ele tá indo embora, é a mesma sensação, é o mesmo choro, é a mesma saudade, mas com aquele entendimento chora também? da maturidade, né? Claro. Ele não. E os irmãos? Muito menos. Só eu que sofro nessa relação, parece. Não, e uma forma também, né, de você estar presente na distância, que eu acho que isso também é um outro aprendizado, que a gente não precisa estar com a pessoa fisicamente do nosso lado pra gente sentir que tá amando. Porque o amor é uma coisa que acontece dentro da gente, é uma decisão nossa, amar ou não. Se a pessoa tá viva ou tá morta, eu continuo amando. Se ela está presente ou não está presente, eu continuo amando, porque a emoção, o sentimento, ele está dentro de mim. Então, por exemplo, nesses casos, né, ela faz a oração, pensando nele junto e tal. Uma forma também interessante é dar uma ligadinha pra ele, vai no vídeo, Nós ligamos, fala assim, amor, olha só, estamos aqui almoçando, O estamos prato aqui. dele tá lá, o sabe? dele Põe tá a lá. mesa dele? Eu não consigo tirar ele Sim. ainda do meu cenário. Acho que é legal. Entendeu? Isso faz bem pra mim. Entendeu? Porque independente Porque dele a presença estar ou na não, ele ausência. ainda é parte. Ele é parte da família. E as irmãs entendem. Isso, mas eu acho Talvez é isso que eles são maravilhoso, primeiros. porque ele não cai no esquecimento e ele tem um lugar dele. Isso é muito saudável, porque você honra. O que é honrar? É você reconhecer e respeitar a presença do outro, mesmo na sua ausência. Então, assim, ele tem um lugarzinho dele meu lá, caso, a Parece que é filhinha muito dele linda, tá que diz que lá. o mais importante é estar dentro do que estar perto. Muito. Sim, Nossa, né? faz muito sentido. E a loucura é que, assim, ele sabe que ele tem pra onde voltar. Sim, Sabe, assim, exato. caso- Ele tem duas Porque ele é uma casas, né, dois criança, é lares. diferente de um adulto que já tá fazendo uma nova vida, uma nova história, uma nova família. Ele é uma criança. E ele vai entender que ele não foi abandonado, ou trocado, ou doado, né? Ele simplesmente teve uma opção, mas que ele pode voltar na hora que ele quiser, que o cantinho é dele. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que esse grau de maturidade é muito raro nas pessoas, né? Porque nós tendemos mais ao egoísmo, né? No sentido assim de, não, daqui que eu cuido, daqui que eu faço, né? Mas nesse caso, como ela teve essa leitura e ela teve esse lado também espiritual de perceber, ela falou, não, deixa que Deus vai falar no meu coração e eu vou ver até a que gente ponto vê, a Janaína, ela é realmente consigo, muito especial, né? Porque ela sabe foi que ver o quanto ela consegue. Janaína é atriz, né? sou atriz. E eu fico encantada porque a turma toda que é ligada à arte, parece que tem um que a mais de sensibilidade e espiritualidade, Eu acho que tem né? um Eu acho muito lindo. desprendimento, É um desprendimento, maior, talvez. né? É aquilo, né? Sensibilidade, É uma uma inteligência de estar na vida. Mas é muito lindo quando eu vejo o propósito dele se cumprindo naquele lugar. Sim. Porque ele tá fazendo um papel tão lindo na vida dos meus familiares no interior, que tinha esse distanciamento por conta, né, da minha vida loucura aqui. Você nem ia pra lá, né? Hoje ele é a melhor companhia da minha irmã, que tá também tentando ter filho. Então ele supre essa parte Aí materna aqui ficou dela. uma menina e um menino? Não, são 2 meninas. E o meu menino é aquele assim. que fala, Esse "Você é a marido mulher da não minha ficou vida." com falta do parceiro dele pra assistir futebol? Sim, e ele é aquele menino que fala assim, mãe, você é a mulher mais linda do mundo, eu te amo. Ele é aquela criatura extremamente carinhosa, sabe? Olha. E menina não é assim, menina Agora é virou diferente. uma casa só de menina. Nós somos a Casa Rosa, praticamente, e meu marido perdido lá no meio. E ele também, né, tem um entendimento diferente, especial em relação a tudo isso. Isso. A gente fica muito feliz com como ele foi especial no propósito dele, a gente deixando ele ir, que é, na verdade, talvez o que as mães vão sentir
quando o filho casa e depois você vê ele feliz, vê os netos. Aí aquilo começa a ser preenchido de uma outra vertente, no outro, né? Começa a preencher de novo. Eu acho assim, ele tá super feliz lá. Muito. Ele é um outro Bom, menino. ele deve estar assistindo, será, Natan? Com certeza. Que show você, hein, Natan? Natanzinho. Eu acho que quando a gente consegue superar, né, essa fase, porque é uma fase, é um período ninho vazio, né, da gente cair a ficha, a gente se adaptar, mas quando a gente supera bem isso, a gente começa a perceber que o nosso mundo se ampliou. Por exemplo, você ganhou mais uma família, ela ganhou mais, a família dela se ampliou, porque antes ela não tinha tanto contato até com os pais. Sim. E por conta do filho, ela agrega tudo isso, quer dizer, ficou uma grande família mesmo, né? Porque todos têm esse mesmo propósito de cuidar E as visitas periódicas, né? Aumentou as visitas, Isso. aumentou eles virem pra cá, eu ir pra lá. Foi lindo. Gente, vida. Então, né, ele foi realmente um fator importante. E no caso também das pessoas que estão passando por isso, né? Por isso que eu bato sempre nessa tecla de que as pessoas precisam sair de casa. Elas têm que resgatar a vida social. Porque quando a gente se acomoda na casa, ainda mais com a pandemia, o que aconteceu? As pessoas deixaram de ir para fazer ginástica, elas deixaram de frequentar clubes, elas deixaram muitos amigos de lado e ficaram só com os familiares, e o mundo ficou muito pequenininho. Eu acho que tem que buscar os novos prazeres Isso, da e vida. esse trabalho de sair, eu atendo muitas pessoas que estão nessa situação, elas têm uma dificuldade imensa de retomar a vida social. Então, assim, ela fica enclausurada e, gente enclausurada em casa é depressivo. Eu vou te falar que não é sabe? fácil retomar a vida social, não. Porque, assim, quando a gente tem filho pequenininho, a Janaína ainda tem os pequenos. Isso. Aí a gente faz amigo fácil, porque a gente desce no parquinho, vai é. numa pracinha, e aí um conhece o outro, vai É fazendo exatamente amigos. isso. Eu passei por uma fase dos meus filhos já adultos, enquanto ainda moravam com a gente, que eu e o Ricardo nos sentimos muito sozinhos de vida social. Isso. Porque já é difícil de fazer novos amigos. A gente Isso. mudou de prédio, aí os amigos que eram do outro prédio já não vê com tanta frequência. Exatamente. Mas aí uma dica que é, de repente, você começar a frequentar uma igreja, começar a frequentar uma ONG. Perfeito. Não é? Exatamente. Fazer trabalho um social, hobby. Analisar a Perfeito. energia para outras Fazer coisas. um curso para conhecer Isso. pessoas. Exato. Né? E nisso você ajuda o outro, porque a melhor coisa que você tem é fazer ter um propósito. O que é um propósito? É um compromisso. Se você tem um compromisso com alguém, você fala, nossa, eu marquei com fulano e eu preciso ir lá que ela está me esperando. É ótimo. Mesmo que você não queira, você vai... Você trabalha lá, faz o que tem que fazer, depois você volta... E como prevenção à saúde mental. Exato. Né? De E supre a necessidade do tal cuidar, né? É. Porque a falta de ter quem cuidar Isso. que é que dá o problema. Então, se você vai para uma ONG, se você vai fazer uma obra de rua, fazer alguma coisa, ir para uma igreja que tem bastante obras sociais, Isso, você vai alguém cuidar de depende de alguém. você. É verdade. Então, essa falta de cuidar de alguém seria suprida. Perfeito, é isso. A gente pensa sempre ao contrário, né? A gente acha que nós somos carentes demais, mas na verdade nós somos carentes de doação. Então, quanto menos pessoas a gente ajuda, pior fica para nós. Então, assim, às vezes a gente pensa ao contrário, a gente acha que quer atenção, mas na verdade a nossa cura mesmo é quando nós servimos. Então, por isso que Jesus diz, né? O nosso trabalho é o servir. Então, nós temos que sermos felizes em servir o outro. Guarda essa frase. A nossa cura é o servir. É o servir. Isso. muito legal. Muito. E não importa Positivo se é pagando, não pagando, recebendo ou não, se eu estou servindo alguém, se eu estou fazendo bem para alguém, não importa como. Você está se cuidando. Eu estou me curando. A Olha cura que é para mim. maravilha. Porque o amor, ele precisa sair. Porque o amor é uma bênção que nós já recebemos de Deus. Ele está aqui dentro e a gente precisa colocar para fora. E a palavra Quando diz que é melhor dar do que receber. E faz sentido. Faz muito sentido. Você vê? Muito. Vou fazer assim. Vocês vão ter a oportunidade de doar mais. Vou pedir 2 minutinhos, que aí eu vou para dar um recadinho e eu volto com as perguntas. E aí vocês podem ajudar quem está em casa. Combinado? Combinado. Então vamos lá, gente. Que assunto bom. Quanta riqueza aqui, né, de conhecimento. Essa troca tão fantástica. Isso realmente faz a nossa vida melhor. Se você tem alguma dúvida, se você quer só abrir o seu coração para falar sobre o que você está sentindo, experimentando, sobre esse ninho vazio, Vida Melhor Oficial. Já já, Janaína e Meire vão responder a sua questão. Agora vamos A lá, gente estava tricotando tudo aqui, ó. E aí, saiu alguma coisa que eu perdi? Sim, nossa, ela tem uma vida, assim, uma história de vida Ai, fantástica. conta, Janaína. Porque se eu fui ali em 2 minutos, você contou. 2 minutos, valendo. Isso, nós estávamos falando que a gente precisa ter essa preocupação com a saúde mental das mães. Porque uma mãe tóxica, ela acaba
destruindo e causando traumas desde pequeno nas crianças. E É isso uma que a gente coisa tava que eu falando. acho que acelera esse processo muitas vezes é quando a gente passa por situações muito graves na vida, tipo quando você está com a morte aqui bem pertinho da tua cara e você conversa com ela, a tua cabeça muda. E ela teve uma situação no parto da última filha que realmente, assim, colocou... Quase foi pro outro lado. Foi, porque isso talvez que tenha criado essa personalidade com mais desapego, Esse com mais entendimento amor. com relação ao filho. O meu filho, porque como eu gerei o meu bebê com mioma junto, e esse mioma nasceu com 2,6 kg, ela Olha. com 2,5 kg. Era um mioma gigante. Na época de pandemia, tiraram o bebê, eu não via o neném. A neném fazia uma sombra nela, então eu não consegui ver ela durante o parto todo. Quando eu consegui fazer o parto, tiraram ela e deixaram o mioma. E ele apodreceu dentro de mim. Foram 22 dias de internação, eu fui para o isolamento do Covid, acabei pegando Covid, e quando eu ia para o isolamento, tiraram ela de mim. Então, eu tive uma síndrome do ninho vazio com um recém-nascido e no isolamento do Covid, no qual nós vimos pessoas morrer, não sabia se ia voltar a vê-la. E talvez isso que tenha... E ela viu muitos corpos. Muitos corpos. Era assim, a pessoa entrava andando e saía no morria. saco preto, morrendo. Aí você começa a dar outro valor, você vê que a vida é muito breve. Então, as pessoas que estão passando pelo esse problema de depressão pós a saída dos filhos, entenda, eles ainda estão vivos, Isso. eles só estão E vivendo hoje- a vida em outro lugar, Ela e estava tá tudo bem. e hoje a Janaína diz assim, cara, hoje eu valorizo um copo d'água, eu Qualquer valorizo o ar que eu Um respiro. sorriso. Mas muda muito, né? Quando a gente Nossa, vive uma experiência muda. de quase Então, eu morte, acho que vivi isso é- também, e as pessoas me perguntam coisas, eu falo, Isso. gente, Por não que sei, que estão dando importância a mudou isso, tudo. não é? Minha cabeça mudou de um jeito que... Muda, né? Então, por isso que eu falo assim, ó, a morte, ela vem para nos lembrar que existe vida. É. E aí muda a nossa perspectiva, amplia a nossa consciência de amor, né? E o nosso conceito de Aí eu vida, lembrei né? de mais um ensinamento de Jesus, né? Na verdade, está lá numa das cartas de Paulo, né? Que a gente tem que agradecer por todas as dificuldades que a gente Tudo dá passa, graça. né? Verdade, porque fortalece. Fortalece. Então, a gente passa por dificuldades e a gente vai sair fortalecido, vai sair com caráter Amadurecido. refinado. É outra história. Exato. Isso. E também a Bíblia diz que ele nos fortalece quando nós estamos fracos, né? Isso. Ele fortalece, o poder dele é manifestado através das E nossas olha que fraquezas. interessante, ela passou por tudo isso e hoje o que ela faz? Ela ajuda mulheres na igreja. Que legal. E você também passou por tudo isso e hoje o que você faz? Você ajuda um monte de gente, muitas mulheres. Então eu acho assim, quando a gente supera, quando aquilo não nos mata, te fortaleceu certamente. E eu acho que isso tem um propósito, é para você ajudar os outros. Então assim, toda vez que você passa por uma dificuldade e não morreu, você fala assim, cara, eu posso preciso ajudar de alguma maneira. alguém a sair do meu isso. buraco. É Né? porque a gente começa a entender um pouco do que é a vida, né? Você fala, deixa eu contar pra todo mundo. Deixa eu contar pra todo Isso. mundo, gente, que ela é As muito pessoas não breve. estão entendendo. Ela é muito breve, gente. Porque às vezes a gente se apega num problema muito pequeno e faz esse problema uma coisa gigante. E às vezes você olha uma pessoa que você fala assim, cara, não precisa sofrer tanto, né? Vamos Isso ver vai se tem passar, alguma né? questão aqui. Libera pra gente na tela, produção, que aí às vezes a gente pode ajudar pontualmente. Ó, a Gisele Ferreira, ela diz assim: boa tarde, minha filha tem 19 anos e começou a namorar um rapaz que amamos, já era amigo dela e já frequentava a nossa casa. Depois que anunciaram o namoro, o pai mudou a relação com ela. Como posso agir? Antes ela era o bebezinho do papai. Mas justamente, coisa né? linda. Esse pai tá com ciúmes, né? Ele perdeu o posto, né? Do homem da vida dela. E a gente, né? como mulher, consegue fazer algum tipo de interferência na cabeça do homem? Ai, consegue. Como? Consegue, porque assim, o homem, ele sofre porque ele está apegado naquela filhinha e ele no papel do pai, né? Hoje ele vai ter que ressignificar isso. E como eu falei, da mesma forma que as mães viciam naquela máscara, a máscara da mãe, né? Agora ela vai ter que vestir também a máscara da sogra, a mãe que já tem um filho mais maduro, que a filha já está namorando, né? Então o pai também precisa amadurecer. Então o amadurecimento ele é difícil porque significa desapego. Ele vai ter que desapegar daquela menininha, vai ter que reconhecer que aquela menina já é uma mulher, que ela já vai ter um outro parceiro, que a vida dela não é só do pai, é a vida dela para o mundo, E para o qual seria o trabalho. nosso papel né? como esposa, Janaína, na sua Eu, na verdade, concepção? O que passei que isso com falaria? o meu próprio pai. O meu pai teve esse probleminha assim com todos os meus relacionamentos, principalmente com o meu marido. O que eu fiz? Eu aproximei os dois.
Eu comecei a aproximar os boa dois, a fazer eles terem mais contato, afinidade, pegar uma amizade. E aí ele começou a cozinhar pro meu marido, de repente, vou fazer o peixe que meu marido gosta. Eu falei, tá dando certo. Então, você tem que tentar aproximar e não se afastar. Sempre. Porque às vezes a menina fica muito revoltada porque o pai não aceita e não consegue entender esse lado do pai. Isso. Né? E acaba o quê? Indo com o namorado e saindo e tentando evitar o convívio, isso vai piorar os ciúmes, vai afastar eles ainda mais e não vai resolver o problema. Isso. Então, eu fiz ao contrário. Eu fui aproximando, eu ficava mais perto, eu almoçava em família, eu comecei a fazer essa afinidade entre os dois e hoje deu muito bem. Maravilha. E nem sempre a gente consegue isso, porque às vezes a pessoa é turrona mesmo, sabe? E às vezes... Porque, assim, eu sempre, inclusive, falo bastante sobre isso, né? Que a gente não muda o outro. Sim. A gente não tem Ajuda controle. a mudar. Então, aí me dá uma dica de que tipo de atitude uma mulher pode ter pra dar uma mexidinha na cabeça do marido. Eu acho que quando sempre, quer, ela consegue. sempre conversando, né? Eu acho que a conversa é sempre muito boa para mostrar o que ele está fazendo, qual é a ação e qual é a consequência. Olha, marido, se você gosta dela, do jeito que você está fazendo, você está afastando ela. Vamos chamar para um almoço. É mostrar realmente que o outro não é o inimigo. Essa é a melhor estratégia. Exatamente. É de nós unir, estamos aumentando, né? não diminuindo. Isso. Ele entrando, nós vamos aumentar a família e não diminuir. Calma. Né? Isso. Então a mulher falando mesmo. Falando e Não vai encher a tentando paciência trazer. desse marido, não. Exato, não. Converse, Gisele. Bora para a próxima pergunta, gente. Pode soltar aí, produção. Lilian Martins. Passo por isso, moro só com meu cachorrinho agora, é bem dolorido. Aos finais de semana dói mais. Como resolver isso? Ai, minha linda Lilian. E é isso que eu falo. Olha, Lilian, o que você precisa é ampliar a tua rede de amigos, que hoje só se reduziu ao seu cachorrinho. Então, é preciso sair para a igreja, ter lugares onde você vai encontrar gente. Pode ser academia, se matricula na academia, vai fazer bem para a sua saúde, vai fazer bem para você, que só o fato, mesmo que ela não conheça ninguém, só o fato de ter gente, nós estamos trocando energia. Então, isso já ajuda, nós somos seres de energia. Então, você está trocando o tempo todo, isso vai ser muito saudável para você e você precisa, minha querida, você não vai ficar muito sobrecarregado do seu cachorrinho, coitado. É verdade. Porque é tudo ele, e se acontece alguma coisa, Deus o livre, com esse cachorrinho, ela tem um treco. A Lilian interage bastante comigo no meu Instagram. Um beijo pra você, Lilian. E é isso mesmo, viu? Ó, tem que fazer a sua parte. Fazer Isso. novos contatos. Vai novas viver, conexões, mulher. Por né? exemplo, ela tem as vai que companhias virtuais que no seu caso mas com você, não mas basta, não basta. não basta. É. Precisa ter esse contato, né? Isso. Essa troca. Eu falo, gente, calma, existe vida pós a ida deles. É verdade, é verdade. É só a gente se encontrar, mas vai dar certo, Lilian. A gente vai, sai um Todo mundo pouquinho, vai dar torcendo aqui certo. por você. Vamos para a próxima. É tão bom saber que vocês estão aí, que vocês confiam em compartilhar com a gente. A Maria Conceição diz assim: boa tarde, Cláudia, tenho 70 anos, sou bisa, mas meu bisneto não vem mais ficar comigo. Sou sozinha, eu e meu gato. Estou com muita saudade. Olha aí, tá vendo, Maria? Mesma história da Lilian. Então, você vê como a gente vai se enclausurando e o nosso mundo vai ficando pequeno e chato e tedioso? Porque não acontece nada dentro da sua casa. Todo dia é igual. É segunda, terça, quarta, quinta, tudo igual. A vida não foi feita para ser assim. Você podia dar dica para Maria Conceição do serviço. Serviço. Ela Isso. numa ONG, numa igreja. Isso, um trabalho fazer voluntário. um trabalho voluntário. E olha, e as igrejas, elas precisam tanto de voluntariado. Olha, eu sei porque assim, você vai em qualquer igreja, de qualquer coisa, você fala assim, olha, o que você sabe fazer? Você sabe fazer bolo, você sabe fazer pintura, você sabe fazer o quê? Você pode ensinar outras pessoas a fazerem o que você faz. Entendeu? Você fala, quero marcar uma aula aqui de 1 hora por semana. Então, toda terça-feira, tal hora, eu estarei aqui para ensinar a comunidade. Exatamente. Nossa, ela vai ver o quanto que isso vai engrandecer o coração dela. Você vê, a energia dela tá toda canalizada no gato. bisneto. Isso, bisneto. isso. pro É, gatinho. então ficou no bisneto. Era no filho, aí passou pro neto, aí vai pro bisneto, aí vai procurando E eu tenho certeza que pessoas pra, sabe? E eu tenho certeza que ela deve estar assim, obcecada pelo pensamento do bisneto. Então ela fica assim, ele não vem, olha só, mais no final de semana ele não vem. Ela começa a ficar chata, porque o assunto todo fica só Aí uma no semana bisneto. fica demorado. Porque É. às vezes, tipo, eu fica 15 dias, por exemplo, sem levar os meus filhos da minha sogra. Aí parece que, nossa, faz 1000 anos que eu não vejo eles, é só 15 dias. Mas como
tá canalizado naquela Exato. visita, acaba virando uma eternidade. É. Entendeu? E aí, o que ela faz? Ela sobrecarrega aquela pessoa que tá com o bisneto. Você não vai trazer? E ele tá bem? E ele não sei o quê? Fala, ai, tá bom, ele tá bem, sabe? Aí fica perturbando quem não traz o bisneto, você entendeu? E aí fica naquela obsessão. Ah lá, fulano não quer trazer, ela tá fazendo de propósito. Aí já começa a achar que a pessoa tá contra ela. E não, a pessoa tá com a vida dela, tem um monte de coisa pra fazer, você entendeu? Né? Ai, vamos pra próxima. Maria, um beijo pra você. Vai fazer novos amigos. Isso. Fátima Regina da Silva, quais são os sintomas da síndrome do ninho vazio? Olha, Fátima, normalmente é uma tristeza, um vazio, uma sensação de angústia. A tristeza é a que impera. Então, quando você olha para casa, você fala assim, ai, mas para que tudo isso? Aí eu vou lavar a louça para quem? Eu vou fazer para... Ai, se eu morrer aqui, ninguém nem vai perceber. Eu vou ficar aqui uns 3 dias, ninguém vai perceber que eu morri. Ninguém liga para mim. Aí começa naquele coitadismo. Então, a gente começa a entrar nesse negócio da vitimização. De que a gente também não presta mais para nada, né? Que a minha vida não leva, não serve para nada. Aí começa esse tipo de pensamento ruim, né? Que só vai te levando para uma coisa que eu chamo de ralo emocional. O ralo emocional são esses pensamentos que eles te pegam, cara. E eles vão te levando lá para baixo, assim, ó. É ótimo essa visão. Não é? Ele te puxa assim, e aí você vai. E para sair daquilo? Então, eu tomo muito cuidado para não deixar cair nisso. Porque todo ser humano pode cair nisso. Todo ser humano. Todo mundo. Por isso que todo dia a gente tem que fazer a nossa higiene mental. Então, minha querida, olha, para não ficar com esse sintoma, percebeu, tristezinha, percebeu que começou a ficar muito chateada, sai na rua, dá uma volta no quarteirão, vai olhar as árvores, olha para o sol, sabe? Olha para as pessoas na rua, não precisa conversar com ninguém se não quiser, mas o fato de sair na rua e ver o sol e gente, isso por si só já traz um impacto na nossa psicologia muito positivo. Perfeito. Olha, Ju Salles diz, minha filha tem 23 anos e foi mãe aos 16. Saiu de casa para morar sozinha. Faz menos de uma semana. Estou muito triste, tenho vontade de chorar. Ah, faz pouco tempo, né, Ju? Eu acho que é normal, tá? É normal e eu acho que é melhor você chorar mesmo. Então chora, que você está preocupada, né? Combina com a tua filha, o que é possível fazer, como é que você pode ajudar, porque ela também é muito jovem, né? 16, ela tem 23 anos, né? E foi mãe aos 16. Ah, tá. E agora que ela saiu, né? Eu acho que você pode acordar alguns momentos de vocês estarem juntas, tal, até para a menina também não ficar muito sozinha, né? E fazer parte de uma forma positiva na vida dela, né? E acho que é normal a gente querer chorar de vez em quando, viu? Tá tudo bem chorar. Né, faz parte. Tá tudo bem chorar. A gente não precisa ser forte o tempo todo, né? Eu me lembro quando a Carol foi estudar fora, antes de casar, né? A primeira vez que ela foi. Dá uma angústia, né? Meu Deus do céu, ai, meu Deus. De fazer unha. Porque eu pensava, o que eu vou fazer na manicure? Eu não tenho mais companhia. Isso. Porque ela era minha companhia de ir na manicure, sabe? Eu não tinha vontade de fazer nada. Eu passei pelo luto. Mas é legal você falar. Que assim, senão a pessoa fica achando que a gente... Tem que ser uma super mulher que nem existe. Feliz o tempo todo, que a gente não chora, né? Não, choramos. Eu acabei me encontrando nessa fase da Carol ter saído de casa, pedalando com o Ricardo. A gente saia pra pedalar, que sabe? maravilha. Dava uma oxigenada, a gente legal. se divertia. E é bom, né, que o Ricardo tem esse espírito, assim, bem também, animado. Ele te puxa também. Isso Então é muito foi bom, ótimo. ter um parceiro assim, viu? Mas todo mundo, nem todo mundo tem. Então a gente tem que buscar aquilo que a gente consegue, né? Isso, é verdade. Meninas, amei recebê-las. Ah, eu adorei estar aqui também. Obrigada. Janaína, ó, anota aí, deixa um carinho pra Janaína. É o Insta dela, eu sou Janaína. Vocês lembram da Janaína? Atriz, ela já participou do BBB. Exatamente. Essa maravilhosa. Segue lá. E tem o da minha mansão também, que é a Mansão Max, que é a minha empresa, que é meu salão, meu cuidado. Ó, que joia. Vai lá pra você aprender mais com a Janaína, tá bom? Eu sou Janaína. E a Meire, que é teóloga, palestrante, psicóloga, ela tá no Meire com Y Camia. E o Facebook é Palestrante Meire Camia. Tem canal no YouTube Meire Camia e o site também. Muito obrigada. Obrigadíssima. Muito obrigada. recebê-las. Obrigada, meio papo. Obrigada. Ai, muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Agora eu tô Tava com lembrando, você saudade. veio na outra vez que o seu marido ele fez alguma coisa Do de cabelo, exatamente. Lembrei. Eu tava olhando ele, eu falei, mas É ele conheço o marido mesmo. da Janaína.